Muito boa tarde, sejam bem-vindos aí ao nosso encontro de hoje, né? O nosso Desperta Cast. É muito bom receber todos vocês aqui comigo, né? Em mais um dia, né? Mais um momento, né? Em que a gente vai evoluindo, né? A nossa relação, criando a nossa liga, a nossa conexão, né? Eu fico muito feliz e realizado, né, por ter a permissão e a possibilidade de estar aqui com vocês e de alguma forma poder dividir, né, um pouquinho daquilo que na minha vida eu venho vivendo, né, um pouquinho daquilo que a gente vem aprendendo para a gente poder repartir, dividir, né, e um facilitar a vida do outro, né. Sejam todos muito bem-vindos, né. Nós estamos entrando aí no nosso quarto dia, quinta-feira, dia 19/1, né? É um processo de iniciação onde todo mundo está se adaptando, né? Todo mundo vai chegando, todo mundo vai se organizando para estar conosco, né? E é muito importante para todos nós, né? É muito importante que tenhamos em cada um de vocês, né? Que participam, que assistem, né? Que possam contribuir, principalmente nesse início, para que esse projeto chegue, né, a quem necessita dele, a quem de alguma forma busca na sua vida esse despertar, né, a quem de verdade pode contribuir conosco nesse momento, né, doando e recebendo boas vibrações, boas energias, e está contribuindo aí com o conhecimento, com a entrega, né, sejam todos bem-vindos. Roseli está aí, né, Roseli, né, que nos deu a honra e o presente de estarmos aqui, né, seja bem-vinda. Letícia, né, está aí entrando no nosso corpo de voluntários, fortalecendo ainda mais, porque o Fabrício, coitado, ele precisa de uma ajuda, né, porque senão ele não consegue dar atenção, né, a todo o processo. E Letícia vai estar aí dando a retaguarda para vocês nos comentários, dando um apoio, dando uma atenção e me orientando, me ajudando a não perder nada que eu preciso aproveitar e compartilhar, né? Os comentários, eles são sempre parte importante desse nosso processo, e nós aqui formamos um grupo que é legal compreender, né? Porque num grupo, né, quando a gente comunga, quando tem mais de um, né, a gente precisa entender o valor de cada um, né? Seja bem-vinda, viu, Cida? Rosa, gratidão, tá? Por ter você conosco. É importante a gente entender o quanto cada um é especial dentro de uma comunhão, dentro de um conjunto, né? E a participação de cada um, ela não pode ser mais importante. No momento, estou eu aqui, né, na telinha, sozinho. Mas por trás eu estou vendo o Tiago, eu acho que a nossa convidada de hoje, né, Liliane, está chegando por aí, né? Seja bem-vinda. Letícia está aí dando tudo dela para poder dar a melhor atenção a vocês aí nos comentários. Roseli está aí quebrando a cabecinha dela para criar o melhor quadro possível para que a gente possa fazer o melhor trabalho e verdadeiramente fazer a diferença nessa transição, né? Nesse despertar de cada um de nós. E cada um de vocês aí nos comentários, vocês precisam entender o quanto é importante a opinião, a entrega, é a forma de expressão, né? Cada um aqui nesse conjunto tem a sua forma de expressar, e um não pode parecer mais importante que o outro. Então eu peço, com muito amor e com muito carinho, que vocês, cada um, né, a cada encontro desse, né, entregue o seu melhor, porque o despertar de cada um de vocês, né, o despertar íntimo que cada um vive neste momento, ele parte da permissão de estar verdadeiramente de corpo e de alma. Então, todo mundo que está aí, né, iniciando esse processo de conhecer o trabalho, conhecer o projeto, que vocês, a cada dia que passa, vocês entendam o quanto vocês são importantes, porque estamos compreendendo, estamos aprendendo, né, a entender neste nosso despertar o quanto as nossas energias estão conectadas muito além do nosso corpo, né? Muito além da presença física,
né? Então, a gente já viveu aí algumas oportunidades, algumas orientações, muito conteúdo legal já foi passado. Quem perdeu, né, os primeiros programas, vale a pena dar uma corridinha, né? Eu brinco assim, perde um pouquinho de tempo comigo ou com o projeto, gasta um tempinho assistindo para que vocês possam se situar, para que vocês possam se permitir ter essa oportunidade de aproximação, né? Porque efetivamente, para a gente verdadeiramente despertar a nossa consciência, a gente precisa se encontrar dentro do processo, né? E a gente está vivendo esse processo de iniciação, né? De namoro, né? De um conhecer o outro, né? E eu estarei aqui mais um dia com toda entrega, com todo carinho, com todo respeito, né? E com muita vontade de ter vocês comigo, de corpo e de alma, de presença espiritual, de presença energética, né? E com quem está aí com a possibilidade de mandar um carinho, de mandar um comentário, de participar, de acrescentar um comentário no que a gente está trocando, né? Que vocês entendam e reconheçam o quanto vocês são importantes para as outras pessoas que estão buscando algo, né? Todo mundo tem o seu papel, né? A energia que guia o Fabrício, que vai guiar a Liliane, que está lá conduzindo o Tiago, que está conduzindo a Letícia, né? A Roseli, todos vocês, todo mundo está conduzido pelo mesmo processo, pelas mesmas bênçãos. Então, na hora que tiver um pensamentozinho aí, coloca para a gente, divide. Vamos fazer essa energia fluir, né, por todas as vias, né? E isso vai tornar o nosso trabalho cada dia melhor. Seja bem-vinda, Aline, Alessandra. Estou com saudade de você, viu, Alessandra? Estou com saudade de você lá na nossa live. Semana que vem, Maísa não tá, você não vai me deixar sozinho lá semana que vem na live da carta, não, tá? Seja bem-vinda, Rafaela. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, né? Que vocês possam se permitir, né, comigo e com todos, né, esse despertar da consciência. Vamos trabalhar com muito carinho, com muito amor, né? E para a gente começar esse nosso despertar, eu vou chamar a pílulazinha da Turma do Bem, da Turminha do Bem com a Alice, porque eu gosto de começar o meu dia, né, o meu trabalho com vocês aqui, com a doçura da Alice, com essa estrela, né, esse brilho, essa luz encantadora que ela tem, que guia, né, a todos nós com tanto carinho, né? Não dá nem para pensar, né, que com tanta luz é uma menininha tão pequenininha e tão novinha. Então, vem cá, Alice, para poder colocar para a gente um pouquinho da sua historinha. Oi, pessoal, eu sou a Alice e hoje eu vou contar uma historinha para vocês. Oi, meu querido amiguinho, você sabia que devemos nos contentar com o que a vida nos oferece? Às vezes, queremos ver mais e acabamos perdendo até o pouco que temos. Vamos entender melhor ouvindo uma historinha? Quem tudo quer, tudo perde. Uma menina caminhava pela estrada com um jarro de leite na mão e fazia muitos planos. Se vendesse o leite, poderia comprar ovos. Chocando os ovos, teria uma dúzia de pintinhos. Assim, venderia o galo e criaria as franguinhas. Com mais ovos, teria mais galos e galinhas. Enquanto fazia as suas contas de grandezas, se enfriou de orgulho e perdeu o foco. Se distraiu e tropeçou em uma pedra e derrubou todo o leite no chão. Pois é, quem tudo quer, tudo perde. Que tal vivermos com amor e humildade? Assim, você pode se tornar um agente transformador e fazer deste nosso mundo um mundo melhor. Beijo no coração e muita gratidão. E vocês estão entendendo que eu não sou bobo nem nada, né? Começar com esse brilho, com essa energia, né? Para quem está querendo viver, né,
o seu próprio despertar, é um bom incentivo, né? E a Alice, ela traz um recado de gente grande, né? Um recado muito importante, que muitas das vezes o excesso do querer da gente, a Amélia até traz, né, uma comparação sempre para mim, que é o seguinte: em alguns momentos da vida a gente fica querendo ser o Deus, né, ser o dono de tudo e o dono do destino, né, e a solução de todos. E isso é muito perigoso, né, porque faz a gente se perder muitas vezes. E quando a gente começa a querer demais, o difícil é que a gente se depara com tudo que a gente quer e não tem, e torna o processo do caminhar da gente tão difícil, tão sofrido, e faz a gente ter que fazer um tanto de escolha, e aí entra o danado do perder, né? E o perder sempre vai pesando a caminhada física, né, e espiritual da gente. É sempre a portinha aberta para as nossas sombras, para os nossos pensamentos negativos, para os nossos sentimentos, né, mais densos. E quando a gente se desprende dessa necessidade de tudo, faz muito sentido que as coisas fluam, né? O sentido universal da gente, né? O sentido da universalidade, que tem tantas vertentes, tantas explicações já materiais, mais científicas para isso, né? A gente estuda em tantas áreas, né? Explicações diferentes que levam a gente para o mesmo sentido energético, né? A questão é que as coisas não vêm até a mim porque eu quero, as coisas vêm de uma forma natural, de uma forma universal. E o quanto eu me dedico, o quanto eu participo, o quanto eu estou disponível à minha vida, faz muito sentido que quanto mais eu estou, né, mais eu vou receber para que eu possa participar e distribuir. A conexão ela precisa ser diferente, senão a gente vai aprender ter que conviver com a perda. E aí entra naquela relação, né, que a gente fica criando uma vida muito pesada, parecendo que a gente tem que fazer o mesmo processo de Jesus, né, de carregar a cruz o tempo todo. E, na verdade, ele já carregou essa cruz. O nosso papel aqui é de construção, é de mãos à obra. A gente não tem que ficar sofrendo pelo aquilo que não é ou que não existe. A gente precisa aproveitar tudo que a gente já tem e colocar à disposição para que as coisas sejam construídas e para que Papai do Céu, ou que o universo, ou que a energia, né, coloque à nossa disposição aquilo que a gente necessita, e assim as realizações vão acontecendo de uma forma muito mais simples, muito mais leve, né? O universo conspira a nosso favor e traz tudo. O querer, ele fica em segundo plano, mas não quer dizer que as coisas vão deixar de existir. Mas quer dizer que eu vou sentir menos o tempo que eu não tenho algo que poderia ser muito legal, porque eu estou me dedicando ao meu dia a dia simples, àquilo que eu já adquiri, aquilo que eu já posso contribuir. Isso me torna útil, me torna realizado, me torna feliz e faz com que as coisas aconteçam de uma forma muito mais rápida, né? Porque quando eu não tenho que ficar o tempo todo recuperando, né, as minhas emoções, recuperando o meu corpo, fortalecendo, renovando, reconstruindo, porque quando a gente perde, a gente tem que começar do zero, né? E esse processo é extremamente desgastante, né? Energeticamente, materialmente, espiritualmente falando. Então, que a gente possa verdadeiramente se conectar, né, a essa linda mensagem da Alice, fortalecer, né, esse nosso corpo físico, esse nosso corpo espiritual, né, essa nossa energia ao qual nos guia no nosso dia a dia para que a gente possa caminhar com mais paz e com muita abundância, né? A matéria, ela está entre nós, ela faz parte da vida da gente, a gente tem compromisso com ela, né? É um processo diferente, a gente não precisa questionar tanto, né? E rejeitar tanto, porque se estamos na vida material é que precisamos saber conviver com ela, respeitá-la e utilizar do recurso dela. O conceito principal, né, é que eu não preciso querer tanto, as coisas vão vir de uma forma natural. Isso muda como eu vou viver esse processo de construção, tá? Então, um beijo aí para nossa amiga Alice, né? Já espero ansioso a nossa mensagem de amanhã, né? E agora eu vou
convidar a Liliane, que está aí já esperando, né? Vou aproveitar, Liliane, que você já está à disposição, para você entrar um pouquinho antes, para a gente aproveitar mais o dia, né? É o primeiro dia de estarmos juntos, então, para nos conhecermos, para que todo mundo possa te conhecer também. Então, eu vou pedir o Tiago para trazer a Liliane Moura. Liliane Moura vai falar para a gente, ao longo desse período, todas as quintas-feiras, sobre projeção astral. Ela vai explicar bem melhor tudo que ela vai trazer para a gente, e nós vamos fazer hoje um bate-papo de iniciação para que a gente possa introduzir esse assunto. Seja muito bem-vinda, Liliane. Olá, Fabrício, tudo bem? Muito tudo bem. Convite. É uma grande satisfação estar aqui com você, com vocês, na verdade, né? E essa criança linda, Alice, o que é isso? Você viu, Liliane? Eu amei aqui, porque eu acho que criança é a base de tudo que a gente tem, né? É o futuro. E essa leveza dela, essa espiritualidade ativa dela, em ser tão sutil, tão leve, né? Na expressão, eu acho que é isso que a gente está precisando, né? Trazer um pouco dessa criança interior para nós, adultos, né? Essa luz, né, esse brilho, e é isso que a gente precisa aprender a valorizar, né? Esse brilho, essa luz está conosco em tantos lugares, a gente precisa aprender a conectar com ela, né? Esse é o sentido, né, do nosso despertar, né? A gente precisa compreender melhor o quanto é poderoso essa nossa capacidade de encontrar o brilho que está no entorno da gente, e às vezes a gente não consegue perceber, né? E a Alice, ela é muito especial, ela esteve aqui em São Domingos do Prata, foi fazer uma entrevista comigo, mas eu fiquei apaixonado. Uma menina madura, bem delicada, bem carinhosa, né, e com uma capacidade de elevação, né, às vezes a Amélia, né, que é a mentora do Fabrício enquanto médium, né, ela traz sempre essa configuração, né, essa transição que a gente tanto fala aí da vida, da mudança, né, da vida espiritual, da vida física, né, ela parte por ter, né, essas novas gerações, né, uma mudança da sintonia, da frequência e da elevação, né? Então, eu que não sou bobo nem nada, quero essa turma bem pertinho de mim, porque eu tenho muito para aprender com eles nesse quesito, né? Exatamente. Mais leve, né, e mais iluminada. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigado por ter você conosco. E sinta-se em casa aí para introduzir o seu assunto, para que a gente possa conversar um pouquinho. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou escritora, né? Me tornei escritora desde 2008, na verdade, onde eu escrevi meu primeiro livro, inclusive infanto-juvenil, para as crianças, né? Começar a despertar essa espiritualidade inata delas, que nós esquecemos conforme a gente vai crescendo e conforme a educação que nós vamos tendo também, né, Fabrício? Tem alguns pais que não levam a sério essa área da espiritualidade infantil, que é a intuição nata delas, que é a observação, que é aquela criança que tem aquele brilho no olhar diferente, né? É como se ela tivesse já um chamado interno desde pequenininha, mas os pais não dão bola, então acaba que bloqueando esse despertar da própria consciênciazinha dela, que já vem e já traz isso. Então eu captei muito cedo isso, e até por isso que fiz também um livro infanto-juvenil relacionado a essa parte da espiritualidade, principalmente com a projeção da consciência, ou projeção astral, como você falou, que são as experiências fora do corpo enquanto nós dormimos. Enquanto o nosso corpo físico adormece, tem algo que sai desse corpo físico e experiencia vida num determinado plano sutil, num outro plano astral, um plano espiritual, diferentemente do nosso plano físico aqui. Então, com 12 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com lucidez. Aí, a partir daí, não tinha como mais fugir desse tema na minha vida, que foi muito natural. Então, com 12 anos, eu estava assim, ao adormecer. Na verdade, antes de adormecer, eu tive uma coisa muito engraçada, que às vezes as pessoas não acreditam muito, mas quando criança eu adorava, isso era nato em mim, olhar as estrelas.
Eu adorava o dia, adorava o sol, adorava todo aquele brilho do sol, mas as estrelas à noite, aquele tapete iluminado, mexia muito comigo. Então, aonde eu fosse, eu parava e ficava olhando no céu, seja em praia, campo. Meu pai tinha um sítio nessa época, né? Eu era pequena, ele tinha um sítio em Santa Isabel, que é uma cidadezinha perto de São Paulo, e eu costumava ficar num andar que tinha uma piscina ali. Eu deitava na espreguiçadeira com 12 anos, ficava olhando o céu. Todas as noites, quando a gente ia para lá nos finais de semana, eu fazia isso. E numa dessas noites, eu presenciei algo no céu diferente. As estrelas que estavam ali iluminadas, muitas delas começaram a se movimentar em movimentos circulares, triangulares, zigue-zague, vai e vem, círculos. E eu olhava aquilo e falava, puxa, como é que estrela se movimenta assim ao mesmo tempo? Uma diferente da outra, né? Uma criança, como é que você vai observar isso e vai calcular alguma coisa? E eu me senti super leve, super tranquila. E eu olhei aquilo e falava, olha, eu não estou sozinha nesse planeta. Tem algo mais funcionando lá do outro lado. Então, eu me sentia amparada, mas não sabia o que era. E, de repente, sumiram as estrelas. E eu desci, fui dormir, entrei no quarto, minhas primas estavam dormindo no quarto, era o quarto das meninas, o quarto dos meninos, né? Os primos todos, as primas todas. E eu entrei devagarzinho e me deitei. No que eu me deitei, Fabrício, eu senti uma paralisia em todo o meu corpo físico. Hoje nós sabemos, né, pela conscienciologia também, que é o estudo da consciência, que a paralisia noturna ou catalepsia projetiva é um fenômeno que faz parte da projeção astral. Então, muito cedo eu senti essa paralisia, essa catalepsia projetiva, que é diferente da catalepsia patológica, né, que antigamente, muitos anos atrás, as pessoas até eram enterradas vivas, porque elas ficavam catalépticas por algumas horas e os médicos davam como mortas, né? Então, existe até documentário, filmes que a pessoa acorda dentro do seu caixão ali e começa a se debater e ela estava viva. É diferente da catalepsia projetiva, porque é a catalepsia do corpo espiritual, do corpo astral, ou conhecido como psicossoma. Uhum. O psique, em grego, seria alma, soma, corpo. Corpo é um pouco da nossa consciência. Então, eu senti essa paralisia. E nesse minuto, me deu um certo medo. Eu falei, o que é isso que eu estou sentindo que eu não consigo me mexer? Para mim, para minha consciência, eu estava acordada, porque os meus olhos, eu enxergava o quarto, mas eu não estava sabendo o que fazer com aquilo. E eu fazia força para acordar e não conseguia. Fazia força para me mexer, para gritar o nome da minha mãe, de alguma prima minha que estava dormindo ali ao lado, e eu não conseguia. E nessa hora eu senti que eu saía da cama, né? E na hora que eu sentei na cama, eu me virei e olhei na cama e eu vi o meu corpo físico dormindo. Aí eu falei, como assim? Meu corpo físico dormindo ali, quem sou eu? Aonde que eu estou manifestada? Quem é a verdadeira Liliane? É aquela que está ali, parecendo um cadáver, né? Ou é essa que está muito viva, pensando, sentindo, olhando? E nessa hora, a única coisa que veio na minha cabeça foi, puxa, coitada da minha mãe, ela vai acordar amanhã e vai ver que a filha dela morreu, porque eu me senti morta. E nessa hora eu comecei a ser tirada do quarto, e foi automático, involuntariamente, eu comecei a ser, como se você sentisse uma rajada de vento te levando para algo. E eu saí, transpassei a parede do meu quarto. E na hora que eu transpassei a parede do meu quarto, eu senti uma luz muito forte, clara, branca, me envolver por completo, e eu fui sugada por essa luz, que hoje, depois de muitos anos de estudos, né, e nós conhecemos como portais interdimensionais, ou chandras, né, são esses portais que nossos irmãos das estrelas usam, principalmente para fazer essa conexão interplanos, e aí eu me vi dentro de uma grande nave espacial, com dois seres iguais a mim, um pouco mais altos, e eu perdi a consciência. Nesse instante, eu não me lembrei de mais nada, acordei no dia seguinte, com a sensação da experiência, com a lembrança do avistamento das estrelas e a lembrança da paralisia noturna.
E a partir daquele dia, Fabrício, todas as noites eu ia dormir, eu sentia a paralisia e começava a sair do meu quarto, a sair da minha casa. Comecei a explorar esse Com mundo. experimentação, né? Você vai criando uma confiança, uma coragem, e uma vez que não está te gerando sentimentos ruins, você vai se permitindo cada dia um pouquinho mais, né? É uma descoberta, né? Íntima. Exatamente. E naquela época, né? Hoje eu tenho 58 anos, imagina, com 12 anos, não tinha mídia social, não tinha internet, e os livros, os acessos aos livros, né? Não tinha Amazon, Apple, nada disso. Então, eu tinha os sebos, e eu não sabia nem o que procurar, que nome era aquilo que eu estava vivenciando. Eu não sabia, então eu não tive acesso a nomenclaturas, acesso a conhecimentos relacionados a essa experiência, a esse fenômeno. E fui crescendo dessa forma, sozinha, construindo um olhar sobre esse fenômeno da minha forma, do meu jeito. Mas como a gente nasce aqui no Brasil já católicos, apostólicos romanos, né? Minha família é católica, minha mãe foi criada numa igreja católica interna, foi praticamente criada por uma irmã freira, que nós chamávamos de sister, né? E era como se fosse minha avó, fazia parte da nossa família. Então era difícil eu comentar sobre isso num meio familiar assim, onde eu estava presenciando uma coisa espiritual invisível aos olhos nus, vamos comentar assim, né? Quem não sente, não presencia, não experiencia e vivencia esse fenômeno, não tem um olhar como aquela pessoa que vivencia. Não está aberto, né? É muito difícil você tocar o desconhecido, né? É muito complexo, né? Mas mesmo assim, minha mãe, como ela via que acontecia muitas essas coisas, e com o meu irmão do meio também acontecia isso, mas ele morria de medo, e aliás, ele morre de medo até hoje, tem 2 anos a mais que eu, já leu meus livros, já me ouve falar sobre isso tantos anos, mas ele fala, Lili, é mais forte do que eu, me vem a sensação de que eu vou morrer e eu quero sair daquela sensação. Aí eu falo para ele, é Ricardo o nome dele, eu falo, Ricardo, relaxa, nessa hora da paralisia noturna, o que você tem que fazer é soltar as amarras e pensar em flutuar. E para você não perder a experiência. Agora, se você tiver muito medo, só mexer um dedinho, mexer uma pálpebra, tentar fazer força para acordar, que você automaticamente encaixa novamente no corpo físico e desperta, claro, com aquela respiração ofegante, com os batimentos cardíacos a 1000, por conta do medo, do desconhecido. Então, por que o estudo, Fabrício, é importante? Porque o conhecimento, você domina o fenômeno. Você percebe dia a dia que você não morre, que você sai e volta para o seu corpo, que morte não existe, que você é muito além daquele corpo físico que você vê deitado na cama. Você é algo mais, e que eu chamo de consciência. Eu chamo consciência que usa corpos sutis para poder se manifestar. E também usa um corpo material, que é muito mais denso do que os sutis, para também poder estar aqui hoje conversando com vocês. Então, a nossa consciência ela é muito ampla, né? Ela é muito inteligente para ela poder se fracionar e usar corpos sutis para ela poder se manifestar e manifestar os vazios existenciais dela, as carências emocionais, aquele devir, que é o vir a ser, né? Da experiência, da vivência. E a projeção astral é uma ferramenta de autoconhecimento. E com o desenvolver dos anos, né, eu fui me tornando adolescente, depois me tornei adulta, aí eu tive algumas recessões das experiências. Porque você isso que eu queria perguntar. Ao longo desse processo, sei lá, ainda criança, ou adolescente, ou pré-adolescente, você sentia incômodo, pressão ou medo? Como é que você se via nesse processo? Eu me via com mais medo na época mesmo de 12, 13, 14 anos, porque a paralisia noturna, ela gera um desconforto, que é você não controlar e não dominar o invisível, algo que é desconhecido para você. Ok. Pode falar. E, infelizmente, nós, seres humanos, somos movidos a um pouco com essa precaução. Isso. Quando a gente encara alguma coisa mais dramática, né?
E eu acho legal, eu vou explicar um pouco, porque posso dizer que eu sei e vivo e vivi tudo que você, né, narrou, isso faz parte também da minha vida. Só que a diferença de nós dois, que na minha vida isso chegou há 8 anos atrás só, né? Então eu vivi uma vida completamente fora disso, né? Completamente sem essa abertura, inclusive, eu sempre fui com a família católica, apostólica, né? Entretanto, eu sempre tive o meu jeito diferente. Eu gostava, eu tinha a minha fé, mas ela era do meu jeito. Eu ia para uma igreja e vivia a minha missa, sabe? Era assim que funcionava. Há uns 8 anos atrás, veio essa questão na minha vida da mediunidade, da comunicação com o mundo espiritual. Eu digo que foi o meu chamado. E para eu poder aceitar, eu vivi exatamente esse processo do conhecer. Eu sempre fui assim na minha vida com tudo, e eu tive que ver para crer, eu tive que entender e estudar para depois eu me permitir. Enquanto eu vivia esse processo de estudar, eu falo que eu tive laboratórios, né? Então, estudando o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, apareceu, eu vou mudar o conceito só para poder pegar aonde eu estava, né, que era o processo do desdobramento e por aí vai. E aí eu li sobre aquele assunto um belo dia e fui dormir. Estava num apartamento sozinho. Quando eu estava lá dormindo, né, a sensação, ela efetivamente veio na minha cabeça, né, eu comecei a perceber o processo, mas eu já estava muito seguro com o conceito aí do trabalho, do processo mediúnico, não tive medo algum. Então, o meu corpo ele foi levantando, o meu espírito, né, a minha projeção, né, foi levantando, eu fui lá em cima, no alto, eu totalmente tranquilo, e aí eu fiquei lá em cima, e o meu corpo, inclusive, eu senti as duas coisas, a reação física do meu corpo, e o processo acontecendo, né? E isso foi a minha primeira experiência. E aí sempre foi assim comigo. Tudo que eu vivi na mediunidade, depois eu tinha um direcionamento da Amélia. Então, eu não tinha confiança nas minhas outras funções mediúnicas. Então, ela precisava descrever. Então, a minha mediunidade, ela escrita, ela é mecânica. Então, para mim, ali era a verdade absoluta. E ela me trouxe, naquele período, naquela semana, que era uma vez por semana que a gente tinha essa comunicação, ela me trouxe uma explicação em que, todas as vezes, porque a minha mediunidade, a minha relação com o plano espiritual, ela já existia, ela já estava funcionando, mesmo eu não a conhecendo. Ela acontecia enquanto eu dormia. E aí ela me apresentou pelo primeiro contato que eu tive com o trabalho de cura, porque eu participava de um trabalho de cura, né, sempre que eu dormia. E aí isso explicou por que eu recebia tanto pedido de oração, tanto pedido de ajuda, porque é exatamente isso que acontecia. E aí ela narrou, né, eu tenho uma mensagem escrita falando sobre esse processo. Ela narrou, inclusive, quem eram as pessoas que participavam junto comigo e tal. Foi uma comunicação que abriu esse processo, inclusive, do trabalho de cura na minha vida. E daí para frente, o processo, né, eu quero usar o seu termo, então você vai me ajudando porque eu uso desdobramento, então eu vou me adaptando aqui, me corrigindo, né? Essa projeção astral, mas você me falou um outro aí que eu quero anotar para eu não... A projeção da consciência. Da consciência, tá bom. Eu vou mais da consciência fora do corpo. Eu explico isso. E aí, esse movimento, ele depois, ele veio a evoluir. Eu participo hoje de um trabalho de cura com uma equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes. E um belo dia, eu estava fazendo uma atividade num trabalho, e eu deitei para fazer o processo, porque era um tratamento à distância, né? E na hora que eu deitei, que eu fiz o meu processo de conexão mesmo com o trabalho, que é um movimento meu comum, eu realmente me vi, né, dispersando do corpo, e na hora que eu assustei, eu estava dentro de uma sala de cirurgia, ao qual ele foi me orientando. Isso era lá eu estava aqui em São Domingos do Prata, e a sala de cirurgia estava lá nos Estados Unidos, onde tinha uma mãe tendo um parto. Essa mãe estava com um câncer,
e o risco de vida dela era muito grande naquele processo, porque tinham duas coisas muito sérias acontecendo no mesmo momento, né? E ela corria o risco de vida e o processo foi feito ali. E eu via e sentia todo o processo que ela estava passando, e aquilo dali para frente se tornou parte de vários trabalhos que eu participo, então eu sempre vivo isso, né? E é exatamente essa expressão. Porém, aonde eu quero chegar com isso tudo, que comigo, eu vivi a minha história, você viveu a sua história, mas eu recebo muitos pedidos de socorro de pessoas que, quando vivem isso, elas se apavoram e elas não têm bons sentimentos com relação a esse processo, né? E aí mistura-se a questão, né, da vida espiritual, das dificuldades físicas, na hora que junta tudo isso, isso às vezes gera impacto muito grande na vida das pessoas. Se tiver puder, né, dar um pouquinho dessa direção, porque eu acho que isso talvez seja um caminho muito importante até para a gente dar um acolhimento maior, que as pessoas vivem muito isso, essa dificuldade, um medo extremamente extravagante e uma dificuldade de controlar isso, né? Você falou em desdobramento, né? No próprio livro dos Espíritos, eles falam em emancipação da alma, capítulo 8, né? Então, assim, tem várias nomenclaturas para a experiência fora do corpo. Eu gosto muito dessa de EFC, que é a experiência fora do corpo, porque eu digo que você tem uma experiência quando você retorna, acorda, desperta com a lembrança. Porque senão você apenas se projetou. Tá? Então, você sai, você tem uma experiência e você volta e você lembra. Essa é a parte comum, né? Todo dia acontece com todo mundo. A lembrança é que é o ponto que nós estamos conversando, não é? Exatamente, entendeu? E isso que é a técnica mais importante para você ter essa lembrança, é onde eu sempre prego, né? Falo isso para as pessoas, né? A primeira coisa, a base do medo vem de quê? De crenças. Crenças na infância, na educação, crença na escola, é a nossa cultura. Então, o medo paralisa a pessoa, né? A criança que eu estava falando, quando ela nasce, ela é desprendida. Então, quando as pessoas começam, os pais começam a falar: ah, filha, você tá louca, isso daí não é nada, foi só um sonho, foi só um pesadelo. Você vai bloqueando, você vai cortando. Ah, isso é coisa do demônio. Você vai falar: meu Deus, isso é coisa do demônio, então eu estou obsediada, estou assediada. Então, todas essas crenças, para você ter um autoconhecimento, você precisa começar a desconstruir. Abrir a mente para o diferente, para o novo, que isso é evoluir, né? É despertar a consciência, é deixar o medo para trás, para não travar e não te engessar em termos de você, tudo que você tiver, você vai encapar com algo que te deixe confortável. E, na verdade, você tem que encarar muitos desafios. Só assim a gente vai para frente. Então, eu costumo sempre dizer, né? Mesmo aqueles que são radicais, fanáticos, religiosos ou filosóficos, ou seja lá qualquer nome que a gente possa usar, né? Como eu falei, eu nasci católica, ou eu já passei por budismo, espiritualidade, espiritualismo, espírita, kardecista, umbandista, messiânica. Eu fui conhecer muitas coisas porque eu sou uma buscadora, eu gosto disso. Hoje eu me considero uma espiritualista, universalista. Então, eu sigo aquela energia interna, que é a minha luz, conectada com algo maior, que a gente pode chamar de Deus, grande poder criador, né? Então, funciona para mim dessa forma, entende, Fabrício? Então, eu vejo as pessoas dramatizarem esse fenômeno e eu quero, o máximo possível, sempre contar as minhas experiências, porque na leveza, porque isso é um conteúdo, como você mesmo disse, que você mesmo trabalha fora do corpo, você continua fazendo essa assistência espiritual, seja em encarnados, pessoas vivas, e seja em desencarnados, pessoas que já passaram para o lado de lá. Então, um dos objetivos desse fenômeno é a assistência extrafísica. Seja ela para pessoas aqui doentes, que você pode sair do seu corpo, visitar o seu pai que está no hospital. Aliás, eu tenho uma passagem muito rica, muito legal, muito íntima, inclusive, que a minha própria mãe ficou em coma 3 meses, né, na década de 90. E ela teve um meningioma no cérebro, operou, deu ruim para ela, vamos dizer assim, entrou em coma 3 meses, e nesses 3 meses eu me encontrava com ela fora do corpo. E eu falava: mãe, por que você está demorando tanto aqui? Você vai acordar ou você vai passar para o lado de lá? E eu conversava com ela como se fosse assim, minha mãe aqui do lado.
E ela falava para minha filha, enquanto seu pai, enquanto seus irmãos não desapegarem emocionalmente de mim, eu vou ficar aqui até desgastar essa emoção deles. A hora que eles falarem que aconteça o melhor para a mamãe, para o meu amor, eu vou. Que eu quero que eles vejam isso, entendam o processo. E eu escolhi isso e vou ficar aqui. E foi o que aconteceu. Quando meu pai e meus irmãos soltaram as amarras, confiaram no plano espiritual e viram que realmente que se ela acordasse, ela ia ter muitas sequelas. E minha mãe era muito alegre, mineirinha, assim, acho que você é mineiro também, né? Sou. Mineira, alegre e tudo. E ela não ia conseguir ficar vamos dizer, o nosso corpo físico é um escafandro aqui, né? Porque a nossa consciência é tão ampla. É limitado, né? A gente se limita aqui. E eu tenho certeza que ela não ia ser uma pessoa feliz. E ela, antes de ter esse problema, ela já falava para mim que ela sentia que a vida dela já tinha sido feita da forma que ela gostaria. E aí meus irmãos começaram a parar de rezar, ir para a capela do hospital, rezar para ela acordar, e entregaram para Deus. E foi a hora que ela desencarnou. E já encontrei com ela várias vezes depois do desencarne dela. Então, como fazer com que a pessoa perca esse medo do desconhecido? Ela vai ter que experienciar. E para ela ter as experiências, ela vai ter que começar a desconstruir crenças, Fabrício. Ela vai ter que começar a deixar o fenômeno acontecer. E para isso, para ela perder o medo, não tem nada melhor do que leitura, conhecimento, prática de exercícios. Quando você começa a estudar, quando você começa a ler algo sobre aquilo que você está sentindo, você começa a dominar o fenômeno. Você começa a perder o receio. E você se solta mais e se entrega mais para o fenômeno com uma confiança espiritual que nasce de dentro para fora. Quanto mais você vai estudando, mais os fenômenos vão ocorrendo com você e mais segurança você vai tendo, até mesmo para discernir isso é um sonho fisiológico ou isso é uma experiência fora do corpo, porque tem diferença e as pessoas confundem muito. Se elas não estudarem, não souberem a diferença, tudo para elas ou vai ser sonho ou tudo para elas vai ser experiência fora do corpo. Generaliza, né? Exato. Tem que ter um meio termo e só isso traz a leitura, o estudo. Por exemplo, uma diferença entre o que é sonho e o que é experiência fora do corpo, a projeção astral, é que na experiência fora do corpo, você é protagonista da cena. Você faz escolhas com lucidez. No sonho fisiológico, as coisas vão acontecendo como onirismo, ilusórios, sem controle. Isso é apenas uma diferença. Uhum. Então, conforme você vai observando e conforme você vai vendo que essa noite eu saí e encontrei com você, Fabrício. Aí amanhã eu pego, te ligo e falo, Fabrício, você lembra de alguma coisa dessa noite? Uhum. Nossa, Liliana, eu não lembro exatamente tudo, mas eu me lembro de você. Alguma coisa a gente conversou. Então, essas dicas vão, o quê? Validando a experiência, você fala, opa, peraí, deixa eu treinar mais, deixa eu praticar mais exercícios para ver se eu consigo ter mais lembranças sobre as experiências fora do corpo. Então, a pessoa ela vai perdendo medo através do conhecimento. Esse é o primeiro impasse que ela tem que transmutar. E começar a desconstruir as crenças de que isso é do demônio, que isso é coisa de pessoas que querem mal, que você vai sair do corpo, você vai conhecer pessoas, espíritos ruins que vão dominar, subjugar teu corpo e tudo mais. Então, essas coisas só vivenciando que você vai saber exatamente como dominar o fenômeno. E mesmo assim, não dá para você dominar 100%. Porque a nossa lucidez, ela oscila demais. Aqui mesmo na vigília, não oscila? Você se perde devaneando? Nada na vida, quando a gente inicia, a gente tem esse domínio. Tudo parte do desconhecido e parte da permissão da gente de começar o desconhecido sem nenhum controle, porque é exatamente assim que funciona a vida. A gente vem com esse objetivo, né? A questão é que, às vezes, o medo corrompe, paralisa, né? E aí a gente vai limitando o nosso progresso. E a situação vai vindo e vai voltando até que a gente se permita verdadeiramente vivê-la, né? Mas a limitação do ser está exatamente em não se permitir, né? E essa falta de permissão, né? A base primária dela, que vai dar segurança, que vai dar
o melhor desenvolvimento, né, é o conhecimento, é a dedicação em compreender e conhecer. Né? No meu caso, eu usei como parâmetro, né, o estudo da doutrina, porque é exatamente o que estava acontecendo na minha vida. Né? Era o meu desconhecido, ao qual eu nem aceitava e nem compreendia, morria de medo também, e dali aquilo foi vivendo, e eu fui compreendendo cada passo exatamente por experiências, as coisas foram acontecendo, e aí eu ia de verdade aceitando, encontrando razão e propósito para aquilo, aceitando, e aí ali ia se tornando um trabalho, e por aí eu fui me construindo, né? Agora, é muito difícil para muitas pessoas que eu recebo normalmente, talvez seja uma das grandes fontes de pedido de socorro, né? As pessoas que vivem isso, assim, com histórias extremamente horripilantes, né? Experiências extremamente, vamos dizer assim, negativas, densas, né? Densas, né? As quais, da minha forma, né? Da minha direção de agir, eu sempre trabalho, né, pelo processo de protegê-la espiritualmente para que aquilo ali, para que ela tenha paz de viver aquilo, né? No meu conceito, aí eu queria a sua ajuda para eu entender, para a gente poder introduzir esse processo dentro da filosofia. No meu conceito, isso só muda com a melhora física e íntima da gente, né? Porque, assim como na vida material, com quem eu estou está fazendo diferença, a vida espiritual é exatamente a mesma coisa, né? Dentro do seu direcionamento, como é que você nos ajuda a caminhar, né, dentro dessa experiência, uma vez que eu estiver deparando aí com muita negatividade, com muita coisa densa, como é que você me direciona e como é que eu posso ajudar essas pessoas de uma forma melhor? Eu vou só voltar um pouquinho antes na questão de que como foi para mim que eu comecei. Eu também tinha esses medos. Os Isso, medos é ótimo. que as pessoas têm do fenômeno em si, principalmente da paralisia. Muitas vezes eu fiz força para me mexer, para acordar, para não ter mais a sensação. E eu acordava, acendia a luz, não dormia mais. Agora eu não vou dormir, então eu passei essa fase também. É normal, eu não tinha com quem conversar sobre isso. Ok. Mas os nossos amigos espirituais, né, que pode ser chamados de anjos da guarda, amparadores, mentores astrais, não importa o nome, são os nossos astrais, eles direcionam e eles estão ali te amparando nessa conquista e nessa recordação até mesmo do acordo que você fez antes de reencarnar, de que você seria um trabalhador de projeção astral, um projetor astral assistencial e tudo mais, porque todos saem dos corpos quando dormem, todos. Ok. Precisamos sair por desintoxicar nosso corpo físico, precisamos de eliminar as amarras, né? E o corpo espiritual precisa de luz astral. Então, o corpo físico a gente precisa de 4 horas de sono no mínimo para desintoxicar, a psique uns 20 minutos. Só que a gente já consegue aquele soninho rápido, dar uma relaxada. Então, nós precisamos dormir, o cérebro precisa sonhar para ele ter a desintoxicação dele, mas o espírito, a consciência não precisa dormir. Ela pode se desprender. Então, todos se desprendem mais ou menos 1,5 polegadas e ficam ali só sonhando. Poucos são aqueles que se desprendem totalmente e têm uma experiência. Uma vez um amparador falou para mim que era uma faixa de 15% da população mundial que se recordava com lucidez ao acordar das experiências. Então, assim, nesse aspecto, é estudo, é prática, é correr atrás daquilo que está te acontecendo. A primeira coisa é você deixar fluir. Foi quando eu me entreguei. Eu falei, puxa, eu estou saindo e voltando do corpo toda noite, eu estou vendo que eu não morro. Esse fenômeno não me mata. Então, deixa eu avançar um pouquinho mais, deixa eu explorar um pouquinho mais. Aí eu comecei a sair do meu quarto, comecei a explorar a minha casa, andava no corredor, via que a minha cachorrinha me enxergava em espírito, a minha mãe acordada tomando água na cozinha, não. Eu comecei a ver isso muito cedo, comecei a explorar fora da minha casa, comecei a explorar a volitação, o voo espiritual, até que eu tive contato com esses mentores astrais, pelo menos, por enquanto, primeiramente, somente vozes falando. Ok. Aos pouquinhos eles apareciam comigo, e eu fui vendo que era uma coisa natural, natural. Então, para você começar a ter e perder
esse medo do desconhecido, porque criança vê muitos filmes de terror, brincadeiras de espíritos, Isso aí. de ladrão, de bandido, isso, tudo mais. Leva para a cama, ao adormecer, todas as formas, pensamentos em que ela adquiriu durante o dia. É claro que vai ter uma experiência de pesadelo, alguma coisa relacionada àquele contexto que ela viu. Nós, adultos, também. Só que o adulto, ele já tem a base emocional, o padrão mental e emocional já muito desordenado. A criança ainda está vindo. E a gente vai crescendo e a gente vai vendo as impulsividades, as reatividades, os gatilhos, vai tentando se entender e vai naquela bagunça que é a vida, né? E você vai desordenando muitas vezes as suas emoções, os seus pensamentos, e isso se torna você, a sua personalidade. O Fabrício é nervosinho, o Fabrício é ansioso, a Liliane ela é depressiva, ela é melancólica. Esses padrões vão encapando a nossa consciência e por atração, que não existe outra lei, você acaba atraindo amigas da mesma forma, colegas da mesma forma, físicos. A tua tribo começa a ser pessoas assim. Começa da materialidade, né? Exato. Agora você imagina o lado espiritual. Acoplamentos áuricos vão existindo. Áurico, quando eu falo nossa aura, nosso campo energético, que é a nossa assinatura espiritual, ela está reverberando. Ela vai atrair coisas semelhantes, atrai semelhantes. Então, aí você começa a ter esse estado emocional a gente chama dos assédios, né, das obsessões e tudo mais, por acoplamento áurico, mas eles também não têm culpa, porque eles pegam carona em quem você é. Então, o nosso grande trabalho é a transformação interna. A mesma coisa, se eu sair aqui com o celular na rua, falando normalmente, eu moro em São Paulo. Com certeza eu vou atrair uma pessoa que quer roubar o meu celular. Queira o seu celular. Sim, a esquina da minha casa. Eu tenho que quê? Não, peraí, não vou sair com o celular na mão. Vou me resguardar, vou ver como é que eu vou fazer, eu vou ficar esperta, eu vou olhar. Então, a gente não trabalha essa parte. Emocionalmente, espiritualmente, é a mesma coisa. Você estando bem, ordenando suas emoções, seus padrões, o que você pensa o dia inteiro? O que você está acostumado a pensar? Melancolia, tristeza, negatividade? Ou você pensa numa paz, num amor, numa compaixão? Ou eu contribuo com esse mundo maravilhoso que a gente possa expandir um pouco de luz? Não focar nas coisas negativas que ocorrem, porque a gente já sabe que existe. Mas focar no que você pode fazer para melhorar. Então, isso vai reverberando e você vai atraindo mais amigos espirituais. Então, quando você vai dormir, você está levando para a cama o quê? Toda essa bênção que você está adquirindo durante o dia, que é uma autotransformação, não tem como você ter um assédio, não tem como você ter medo de sair do seu corpo e ajudar lá fora, continuar lá fora o que você faz aqui. Entende, Fabrício? Então, assim, a primeira coisa, eu continuo falando, é o trabalho de autoconhecimento e transformação em estudos. E isso é um ponto muito difícil, porque a mediunidade do Fabrício, ela tem como base do conhecimento dele a doutrina espírita, porque é onde a gente conseguiu encontrar a linha de entendimento e de conhecimento. A minha religiosidade, eu brinco que ela nunca teve muito dono. E mesmo eu trabalhando, né, mediunidade, estando às vezes dentro de casas espíritas, ela continua sem dono, porque eu não me considero um espírita, né? Eu sou livre, vamos dizer assim. Coloco nas minhas lives a Nossa Senhora, que eu adoro ela, e eu hoje, graças a isso, eu tenho a possibilidade de ajudar as pessoas de diversas religiões. E a Amélia sempre fala a primeira coisa, para a gente poder ajudar uma pessoa, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a relação mais poderosa que ela tem com Deus. E ela pede sempre que eu utilize a relação da pessoa, não a minha. Exato. Porque aí está a conexão que vai protegê-la de todos os males que não são físicos. O próximo passo, né, é qual? É mudança comportamental da vida física, né? As pessoas questionam muito, Fabrício, por que todo mundo vive tanta coisa ruim com as comunicações mediúnicas e você narra com tanta tranquilidade, com tanta paz? Aí um dia, né, lá no início, eu fiz esse questionamento para a Amélia. Aí a Amélia trouxe a seguinte resposta, porque você leu o que tinha que ler e mudou o que tinha que mudar antes de começar.
Então, no dia que eu li o Livro dos Espíritos, eu falo que foi o meu chamado, porque parecia que aquilo ali já estava dentro de mim, eu já entendia, já aceitava tudo aquilo. E na hora que eu vi o quanto existia de impacto do Fabrício que existia até ali na vida espiritual, eu falei, antes de eu me propor a fazer esse compromisso que já estava aparecendo na minha vida, eu preciso mudar algumas coisas. E essa mudança mudou como eu vivi a minha relação nessa parte. E assim é a vida de todo mundo, com qualquer atividade, seja ela profissional, seja ela familiar, seja afetivo, né? A verdade é que a receita do bolo é a mesma. E é muito poderoso, seja fisicamente, né? Quando a gente entende que a gente pode juntar todas essas vias, né? Mas que a gente precisa inicialmente partir da mudança comportamental da matéria, porque se não existir isso, né, é o que acontece. Às vezes, né, a gente faz um tratamento espiritual, mas a vida da pessoa não está mudando. Então, a pessoa melhora e volta, né? Que é um processo cíclico, porque o movimento astral, né, o movimento espiritual e físico, está tramitando na mesma frequência e vai trazer sempre as mesmas dificuldades. E esse ponto é o ponto importante, porque às vezes as pessoas não se permitem fazer essa mudança, né? E a proteção, ela não vem só de cima, né? Ela começa da gente, é uma escolha íntima de cada dia da gente, né? É de dentro para fora, né? A transformação não vem de fora para dentro. De fora para dentro vem o conhecimento, vem as leituras, vem os livros, mas de dentro para fora vem a coragem de pegar aquele livro e querer realmente lê-lo. Porque olha a falta de conhecimento, o que gera? Muitas pessoas me procuram por causa da danada da obsessão, né? E efetivamente movimentos obsessivos extremamente fortes. Entretanto, essas pessoas, elas não entendem que elas têm com elas o anjo da guarda, que é 100 vezes maior do que o obsessor. Então, a fragilidade, ela está na falta do entendimento do poder divino, né? E eu estou nomeando como anjo da guarda, usando um conceito, mas existem outros conceitos que vão trazer, né, outras fontes de proteção que são tão divinas quanto, né? E que a gente precisa saber reconhecê-las e utilizá-las, porque a verdade é que a gente, infelizmente, né, vivendo a vida material, a gente tende ainda a aumentar bastante essa questão das dificuldades, da negatividade, né, do medo, né? Ele cresce sobrepondo todo o processo cognitivo. E aí, depois que vem os sentimentos, a gente vira, a Amélia chama um joguete, né? A gente vira, né, um instrumento completamente sensível e vulnerável que está apto a qualquer ser. Que é sempre assim, a prática é essa. Um obsessor, né, um movimento obsessivo, ele parte de alguém menor que a gente, sempre em uma situação inferior em questão de capacidade, de possibilidades, não de ser pior, mas num conceito de vida, ele está em uma condição mais frágil que, né? Então, se a gente compreendesse o tamanho da nossa força, né, e o quanto a gente está, né, está acessível da gente toda essas possibilidades divinas, né? Eu acho que é sempre este o caminho, né? Quando as pessoas se depararem com esse movimento, né, é importante elas também aprenderem a colocar a divindade delas no meio do processo. E se sentir verdadeiramente merecedoras a estar com essa divindade, que isso está totalmente relacionado à nossa vida material, né? Eu reconheço muito quando uma pessoa busca um pedido de oração, é que ela ainda está em dificuldade, porque ela não se sente merecedora e faz parte de um processo dela de melhora. Entretanto, em algum momento, para ela não ficar nesse processo, nesse círculo vicioso, ela tem que se permitir assumir esse posto. E para assumir esse posto, ela tem que ser merecedora e a mudança comportamental, né, a mudança dos hábitos, dos costumes, né, não importa a idade, né, Liliana, em qualquer cenário da vida, o poder é o mesmo, né? Nós estamos aqui com um pouco de conhecimento a mais, mas não com uma luz mais divina do que a de ninguém. Isso é que é importante as pessoas entenderem, né? Porque mistifica-se demais tudo que é desconhecido. Mas eu costumo dizer muito que todos nós temos uma luz interna, todos nós, tanto seres que estão no plano espiritual mais denso,
quanto esses seres reencarnados que estão por aí assassinando, roubando, quanto outras pessoas que trabalham com a humanidade e tudo mais. Todos nós temos uma luz interna. Só que em alguns estão encapadas, estão enebriadas. Falta o lustre, tirar ali as camadas que foram sendo construídas através de experiências ruins que elas foram tendo durante várias vidas, para quem acredita em reencarnação, ou mesmo quando nasceu até hoje. Então, toda a crença construída acabou aqui enebriando essa luz. Mas ela está ali, ela está ali. Então, enquanto tiver uma outra pessoa que possa, seja ela espiritual, anjo da guarda, amparador, ou nós aqui, que pudemos tocarmos essa pequena luz dentro do outro, já é um ponto de esperança para essa pessoa. Então, hoje nós estamos muito sutis, né? Todo mundo sabe, todo mundo fala em transição planetária, nada mais é do que a sutilização do próprio planeta, e o plano espiritual mais denso ficou muito mais próximo do plano espiritual, do plano material. E quem é mais sensível está se conectando, está sentindo essa reverberação do plano espiritual mais denso, que está coexistindo com a gente. Como lidar com isso? Por isso que muitos jovens, muitas pessoas somatizaram, estão desencarnando com doenças fatais, tomando tarja preta, remédios para ansiedade, porque não estão sabendo lidar com a parte emocional, porque além de ter a parte emocional de cada um, não está sabendo lidar com o acoplamento áurico com também os desordenados. Então, é um grande trabalho legal, esse trabalho que o Instituto Amélia Rodrigues faz, você faz, Fabrício, sabe, de poder levar para essas pessoas esse despertar vidas, né? Que é trazer essa luzinha interna para fora, para a pessoa reconhecer que ela é capaz de mudar, capaz de desconstruir todas essas crenças de negatividade que começa lá na infância. Você é burro, você não sabe, você é isso, você é menos, você é ruim. Isso tudo vem, né, da infância, daquela criança rejeitada. Eu sempre falo que atrás de um adulto que ele está ali super desordenado emocionalmente, sempre tem uma criança rejeitada, machucada, e é trazer... A história de vida, né? Até no meu trabalho como coach, o princípio sempre é ir lá atrás, né? Porque é aonde está a base, né? Aí a gente vai pegar o ciclo se repetindo, mas a gente sempre busca achar da onde partiu, porque a cura ela vem daí, né? Exato. Então, essa base, ela é construída materialmente, né? A gente precisa achar, né? Mas ela é construída materialmente. Eu estou com o tempo já esgotando, mas eu tenho uma pergunta aqui. Será que você me permite ainda essa última pergunta? Vai responder? A Idelma Pessoni está me pedindo para te fazer a pergunta. Eu vou dividi-la com você aqui. Fabrício, por favor, pergunte a ela se a paralisia acontece porque o espírito não está totalmente encaixado no corpo físico, porque ele está começando a sair ou entrar. Ok. Como é que é o nome? Idelma? Idelma, inclusive, é voluntária nossa aí. Poxa, parabéns, Idelma. Importante no nosso trabalho, né? Acolhedora, assim. Bacana. E é isso mesmo, Idelma. A paralisia noturna, ela se dá por quê? Nós temos, vamos entender, nós temos o sistema nervoso físico, né? E uma cópia, nós temos no corpo espiritual, chamamos de psicossoma, nós temos algo que nos grude, que gruda nossa consciência, nosso corpo espiritual no corpo físico. Essa cola que gruda, nós chamamos de duplo etérico ou campo bioelétrico. Ele é aquele branquinho que alguns clarividentes veem em volta da pessoa. Ele não é um veículo de manifestação da consciência, ele é apenas um conector. E nesse duplo etérico é onde são trabalhados na medicina tradicional chinesa, na medicina ayurveda, na medicina dos yogis, antigos nadis energéticos, que tem uma cópia do sistema nervoso físico. Existe o tratamento espiritual também, a base é nele. Primeiro trabalha-se ele, depois o outro. Exato. Então, vamos imaginar, você está dormindo, aqui é o corpo espiritual com o corpo físico, você está acoplado, foi dormir. Na hora que você dorme, esse duplo etérico começa a se expandir. Ele vai começar a ficar bem rarefeito. Conforme ele vai crescendo que nem um balão, vai expandindo a sua aura, seus corpos sutis, sua consciência, e teus corpos espirituais começam a se soltar. E aí você começa a sair para ter uma experiência. Mas na hora que está quase se descoincidindo, a tua consciência
despertou exatamente nesse momento da desconexão. E aí ela pensa, estou dentro ou estou fora? Porque ela está sentindo os nadis energéticos, ou na medicina tradicional chinesa, os meridianos, se desconectarem do sistema nervoso físico. A cópia está desconectando do físico. E aí você despertou nesse instante. E aí te dá paralisia. Na hora que, se você relaxar, já desconecta. Ou se você ficar tenso, encaixa novamente e você acorda. Então, a paralisia se dá na saída e também na volta, quando você já teve a experiência e vai encaixar novamente. E eu posso dizer, então, que o ponto de chave disso tudo está no equilíbrio da mente da gente, né? Na capacidade da gente guiar, né? Porque, na verdade, a gente não perde isso em momento nenhum, né? O que acontece, às vezes, é a dispersão. Mas se você não dispersa, se você segue caindo, seguindo, você realmente o dirige, né? E é exatamente a mesma conexão. Se eu estiver dirigindo um carro, eu não posso me desconectar das atenções, né, que aquele mecanismo, né, de transporte está me levando. E a mesma coisa é nesse movimento. Eu tenho a capacidade de guiá-lo. O problema é que, às vezes, as pessoas pensam que elas estão submissas e isso dá a sensação de inferioridade e de muita potência ao complemento, ao movimento. Então, na verdade, o conceito é o outro. A mente é que guia. Então, se você segue a condução, você vai e volta na hora que você quiser. Não existe domínio, inclusive, de nada que esteja à sua volta, se assim estiver, né? Eu, por exemplo, quando eu sinto isso, eu não vou sentir a paralisia e ficar lá parada. É paralisia, ok. Não, eu vou simplesmente intensificar o processo da paralisia, que é expandindo a minha aura, e eu faço menção de descolar. E já saio do meu quarto. Se eu ficar lá parada, eu vou ficar sentindo a paralisia. E essa paralisia, ela é um princípio né? É uma reação física, né? Que demonstra, isso faz parte para a gente poder compreender, é como se estivesse ligando o motor do carro, a gente escuta o barulho dele, né? A gente confere a marcha, então tem processos. Então, isso é um mecanismo físico, né? Psicossomático, para que a gente possa compreender e fazer o movimento dos desdobrar, mas a questão principal é que a consciência, na vida da gente, em todos os sentidos da vida, ela é o que domina tudo. E é ela que a gente não pode perder nunca, né? O equilíbrio tem que estar ali. O controle está no poder da nossa mente, né? E muitas vezes, Fabrício, logo depois de muitos estudos, eu hoje quase não sinto paralisia e amo a paralisia. Isso. Adoro a paralisia porque ela me dá lucidez contínua. Eu já desperto já em outro local. Eu já deito e já desperto já projetada em um determinado local no plano espiritual. Então, você não tem a lucidez contínua da saída. Então, você já está lá e já sabe discernir que você está numa experiência fora do corpo. Com o tempo, você vai deixando a paralisia, entendeu? Eu assustava muito, por exemplo, no tratamento espiritual, em num dado período, né, do meu desenvolvimento, a primeira coisa que eu sentia é o que o outro sentia. E muitas das vezes as pessoas desesperam, como se estivesse tomando uma coisa de um para o outro. E, na verdade, nada mais é do que um processo de compreensão, para que eu entendesse o que estava sendo feito, fazia parte da linguagem de comunicação. Né? E dali, depois que a coisa acontecia, o processo dispersava de uma forma muito natural. Mas é isso, a gente precisa manter o equilíbrio da mente para a gente entender que tudo é uma expressão de comunicação, né, nos vários sentidos, né, a linguagem de comunicação ela vai mudar, mas a parte primária, a parte principal, ela está na nossa capacidade de equilibrar a nossa mente, né, e é aí que a gente não pode se dispersar, por isso que o conhecimento ele é tão importante, porque tendo a base do conhecimento, você sabe exatamente aonde você está, né? Exato. Ô Liliane, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, por ter você conosco, é um presente, né? Eu falei segunda-feira que eu já tive várias fases de treinamento, e Papai do Céu, né, ou os bons espíritos, ou a Amélia, ou quem for, está trazendo mais um grande treinamento para a minha vida, que são essas conversas que estão me dando a oportunidade aí de muito aprendizado, de muita troca, né? E, principalmente, a parte mais importante, eu acho, que enquanto a gente está aqui, um aprendendo com o outro, a gente está permitindo as pessoas tirarem, né, o peso delas, tirarem o preconceito, né, e, de alguma forma, nortear.
eu sempre falo, de nenhum ser humano que está como a gente, ou ser espiritual, deveria sair para a vida de alguém a verdade absoluta. Não é essa a função de nenhum de nós na vida do outro. Mas deveria sair pelo menos um chamado para que a gente possa tentar compreender da nossa forma, né, porque somos seres individuais, e daí para frente criar verdadeiramente a verdade da gente, porque esse é o sentido, né, e o motivo da gente estar aqui, o despertar, né, do Fabrício vai ser diferente da Liliane, e que precisa ser diferente de todo mundo, né? Então, inclusive, o nome desse projeto é maravilhoso, se você me permite mostrar. Vai lá. Aqui, ó, Despertar da Consciência, que é o nome do meu livro, né, de projeção astral. Eu até vi na sua página hoje, e esse aqui eu entrei, vi. Infanto Juvenil, né? Viajando nas Estrelas. Ah, que delícia. Ó, eu, inclusive, vou levar o livro, depois eu vou procurar das crianças para botar na minha live de mediunidade, porque a gente tem muitas crianças, né, vivendo a dificuldade, lá na live da mediunidade, a gente ajuda os papais, mas as crianças é que mais precisam desse apoio, né? Então, lá em casa foi assim, através do meu entendimento, lá em casa a minha filha vê, conversa, e isso mudou a vida dela, a minha compreensão, né? O meu filho tem todas essas sensações aí de desdobramento, e ele brinca assim, que meu braço começa a tremer, meu corpo começa a ferroar, né, a formigar, e isso tudo vai ajudando a melhorar a qualidade de vida dela, ou seja, a minha transformação, o meu entendimento, o meu conhecimento mudou a vida dos meus filhos, né? A minha esposa, que é a verdadeira pessoa que vivia na mediunidade, conhecia a doutrina, né? Também vive muitos conflitos, tem muita dificuldade de enfrentar esse processo ainda, né? Mas cada um tem o seu momento. Mas é importante que a base do conhecimento de um vai ajudando, né, e dando mais tranquilidade e segurança para todos. E esse é o nosso propósito, né? Então, o livrinho nós vamos divulgar mais vezes, né, se você nos permitir. Né? Eu queria usar também lá na live da mediunidade do Instituto, porque lá tem muita gente precisando dessa orientação para saber como lidar com as crianças, principalmente, né? Quem sabe a Alice não pode contar historinhas de vez em quando? Exatamente, né? Eu acho que é um passo legal para a gente colocar aí. Eu conheço um empresário da Alice, ele está aqui olhando para a gente, ele se chama Tiago. E aí ele vai nos ajudar, né, a direcionar isso, junto com a Roseli. Eu acho que é legal para danar. Muito especial, tá? Então, um beijo para você, até semana que vem. Muito gratidão por ter você conosco. Eu que agradeço. Tá? Deus abençoe aí. Obrigada a todos vocês também que estiveram com a gente até agora. Até já, com Deus. E agora, pessoal, nós vamos chamar, né, o Arion para que ele possa trazer, né, o nosso momento, né, do tarô, para que a gente receba aí a nossa mensagem, e depois a gente fecha o nosso encontro de hoje com o encontro da consciência divina, né? Aqueles que ainda não lembraram do copo de água, né, da garrafinha, para que a gente possa levar a nossa energia de cura, né, essa comunhão poderosa que a gente está aprendendo a fazer, né, que parte, né, da divindade de todos nós, não da do Fabrício exclusivamente, mas de todos nós, né, que a gente possa fazer o nosso momento cada dia mais forte, mais iluminado e mais empoderado. Então, eu chamo agora o Arion para que ele possa dar o recado dele e trazer para a gente a nossa reflexão. Querido amigo, minha querida amiga, te saúdo aqui nessa quinta-feira, espero que você esteja bem, que você esteja tendo aí um dia bom. E vamos para a nossa leitura do tarô. Hoje a nossa combinação de cartas que saíram foi a carta do Eremita com a carta do Cavaleiro de Pentáculos, o Cavaleiro de Ouros. Então, aqui a mensagem de quando foi a última vez que você saiu, se retirou aí da sociedade, se retirou um pouco da agitação do dia a dia para encontrar ali a sua luz, né? Então a gente tem aqui essa mulher, né, o eremita, é aquela pessoa que
se retira um pouco para quê? Para buscar a sua luz. E o nosso cavaleiro de ouros, aí ele vem corroborar com essa mensagem aqui, você vê que ele tem ali uma bolinha na mão, um ouros, né, na mão. Então fala muito de encontrar o seu próprio valor, encontrar o seu amor próprio, encontrar o seu próprio valor. Então, quando foi a última vez que você tirou um tempo para você, simplesmente para não fazer nada, para olhar para si e compreender que momento de vida que você está hoje, quem é você, quais são as suas maiores qualidades, aquilo que talvez você precise mudar. Então, aqui pede-se o quê? Para que você se retire um pouco, fazer ali uma meditação, fazer uma atividade onde você talvez olhe apenas para si, para que você possa se confrontar e se conhecer melhor. Então, aqui fala um pouco daquelas pessoas que podem se sentir um pouco perdidas, podem se sentir um pouco, o que eu preciso fazer? Será que o que eu estou fazendo é bom? Será que não é? Para onde que isso vai me levar? Tudo isso a gente precisa acalmar a mente, né? Porque a nossa tendência, né, a cabeça, principalmente nos dias de hoje, é querer resolver tudo rápido, né? Tudo de forma fácil. E aí a gente precisa entender que somos ali seres complexos e nem tudo, né, a gente vai conseguir resolver rápido, nem tudo é tão simples assim, né? Então, talvez você chegue para uma pessoa e fale, olha, eu tenho isso, 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 ou você ali faz uma busca na internet, né, com algum tipo de sintoma que você tem, e aí a internet, né, daquela velocidade que ela tem, ela vai falar, olha, né, se você tem A, né, a resposta para você é B. E nem sempre a gente tem ali respostas padronizadas para aquilo que a gente está vivendo. Então somos seres únicos, com características únicas, histórias de vida únicas, né? E para que a gente encontre ali qual é a melhor solução para a nossa vida, de vez em quando a gente tem que entrar ali, ó, em reclusão, né? Deixa eu dar uma focada aqui. De vez em quando a gente tem que encontrar um pouco, né, quem nós somos, silenciar a mente, porque talvez, né, a gente esteja ali muito próximo, né, na ânsia de resolver as coisas, esteja muito próximo de opiniões externas. Então, a pessoa ali da novela teve isso e isso ajudou ela, ou aqui minha busca de internet está falando que o que eu tenho é isso, né? Então, será que é isso mesmo? Às vezes, você mesmo, né? Você mesma tem a resposta, só que precisa o quê? Acalmar a mente para que a resposta venha. Então, que fala muito também sobre as nossas intuições, né? As intuições que vêm, né? Nós aqui traz a mensagem de que nós temos as respostas, nós temos as soluções, mas apenas acalmando a nossa mente que é possível se conectar a essas respostas. Então somos ali seres completos, somos seres perfeitos, mas quando a gente veio aqui para esse planetinha, né, algumas coisas a gente esqueceu, algumas coisas a gente precisava melhorar, mas temos sim as respostas. Por isso que momentos de introspecção, momentos de olhar para dentro, perceber que a resposta não está fora, mas muitas vezes a resposta está dentro, é muito importante. Você só vai saber que a resposta está dentro naqueles momentos que você faz ali a sua oração, faz ali a sua meditação, entra ali em processos mais introspectivos para conseguir ter acesso a essas respostas que muitas vezes não estão fora, mas sim dentro de nós. Então, eu espero que você tenha gostado do nosso tarot de hoje e desejo que você tenha um excelente dia e amanhã, sexta-feira, a semana já está aí se encaminhando para o final, mas mesmo assim, espero que você aqui consiga tirar ali 5 minutinhos para viver o dia de hoje, tirar ali
alguns minutinhos para se perceber aonde que você está e aos poucos você vai perceber que as respostas elas vão vindo porque elas já estão dentro de nós, perfeito? Muita gratidão e até o nosso próximo vídeo. E vamos lá, né? Já que o Arion deu a nossa direção, né? O nosso dever de casa, vamos entender primeiro o recado dele, né? Encontrar o nosso valor, encontrar o seu valor, sua luz, né? Sua consciência, né? Ter um espaço para si, para que você possa receber, né? As intuições mais limpas, mais puras, e assim a gente poder caminhar de uma forma mais organizada. E se vocês não perceberam, né? Eu imagino que eu que tenha combinado com o Arion, né, Tiago, que essa conexão nossa, a gente tem uma reunião por dia para combinar nossas pautas e tudo mais. O Arion está dando exatamente a introdução, né, desse nosso momento, né, do encontro da consciência divina, né? Esse é o momento que a gente precisa começar a construir. E esse momento é o sentido de nós estarmos aqui. É o sentido de todo mundo que está vindo, trazendo conhecimento, entendimento, abrindo o nosso conceito de vida, né? Abrindo a nossa mente para que a gente possa verdadeiramente se colocar nessa condição, né? Então, nesse momento, eu convido vocês para que a gente possa juntos, né? Fazer uma conexão, né? Se conectar com a nossa consciência, se colocar numa condição, né, de elevação juntos, fazer o nosso momento, né, para que a gente possa configurar aí, né, um movimento onde vocês vão ter a oportunidade de, durante esse processo, né, de se conectar com os pensamentos mais limpos, com pensamentos mais puros, e daí começar a construir de uma forma mais justa, né, o resto do dia de hoje, o dia de amanhã, e assim a gente segue os direcionamentos do Arion, tá? Então, Tiago, vamos começar aí o nosso momento, né, de elevação, nosso momento de consciência divina, do nosso encontro com a consciência divina. Tiago vai colocar a musiquinha para a gente aí, para que a gente possa começar a colocar numa condição de elevação. Com carinho, com amor e com muita paz. Vamos nos permitir caminhar bem devagar na sintonia dessa música que nos guia, conduzidos por essa melodia. Escutando a imensidão do nosso universo. Vamos compreendendo a grandeza de nosso ser. Amparado pela Mãe Natureza. Vamos nos elevando. Vamos nos desprendendo de todas as dificuldades as quais enfrentamos nesse dia. Conectados com o nosso ser mais íntimo. Vamos tirando todas as amarras, banhando-nos nas águas cristalinas desse riacho que corre
por nós, para que tenhamos em vida a energia curadora que tanto necessitamos, que tanto clamamos, que tanto buscamos. Vamos abrindo a nossa consciência para entender as maravilhas que foram colocadas em nosso entorno para nosso aperfeiçoamento, para nossa construção e para nossa elevação. Recebendo neste momento a energia vital de todos os elementos da natureza que fazem do nosso mundo um mundo de cura e de elevação. Saibamos nos abrir por inteiro para receber tudo o que necessitamos. E assim sendo, vamos construindo os nossos próximos passos, nos tornando verdadeiramente instrumentos condutores para que essa energia poderosa a nós confiada seja replicada, seja dividida àqueles que delas necessitam. Mas ainda, pelas próprias dificuldades, não conseguem conosco, aqui está. Vamos projetando o nosso corpo astral, indo em direção àqueles que necessitam de nós. Leve e elevado, limpos e curados, somos capazes de entregar amor, de entregar toda a luz a nós confiar, de dar e receber o amor mais puro que nosso irmão nos ensinou. Abençoados por essa corrente de tanta elevação, limpos de corpo e de alma. Vamos retornando ao nosso lar, retornando ao nosso lar físico, vamos adentrando nossa casa, retornando com muita paz, em muito amor ao nosso corpo. Vamos juntos
agradecer por tudo que doamos e tudo que recebemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça, dando sempre estrutura e paz para caminharmos juntos, sendo um apoio do outro, sendo um amparo do outro. Que saibamos sempre reconhecer o quão importante somos para a caminhada daqueles que nos rodeiam. Que saibamos interpretar pelos dizeres de nossa vida tudo aquilo que precisamos verdadeiramente enfrentar. E, assim, nos desprender para que tenhamos uma vida abençoada, iluminada e repleta de muitas conquistas. Que nossas conquistas sejam sempre motivo de progresso para todos que nos rodeiam. E assim sendo, nunca nos faltará insumo que dê base a tudo aquilo que necessitamos construir. O direito de ir e vir na vida material está na nossa capacidade de dividir e distribuir. Que estejamos verdadeiramente pertencentes a essa vida física que nós assumimos. E assim sendo, que estejamos à disposição de todos aqueles que nos forem enviados pelo nosso Pai, servindo a muitos, serão sempre servidos por todos. E assim, a abundância, o progresso e a prosperidade adentrará os vossos lares. Que Deus abençoe, que Deus ilumine e fortaleça o nosso caminhar. E que tenhamos um dia abençoado. E assim sendo, que comecemos o próximo dia repletos de gratidão e empenhados para a construção de nosso próprio despertar. E assim, cheio de amor para dar, cheio de
energia para distribuir, nós fechamos aqui o nosso encontro de hoje e abrimos, né, o nosso chamado, abrimos aí a nossa consciência para receber o nosso amigo Carlos, né? O Carlos vem trazer aí, Carlos Ferreira, né? Carlos vem trazer alguns ensinamentos para a gente. Então, que vocês estejam aí prontinhos para receber, né, os ensinamentos do Carlos, no nosso microfone aberto, que vem para complementar, né, com uma cerejinha de bolo ainda mais especial, né, o nosso despertar de hoje. E eu espero vocês amanhã, às 14 horas. Seja bem-vindo, Carlos. Olá, meus irmãos, como vocês estão? Meu nome é Carlos, estarei com vocês aí nos próximos meses, para que a gente possa compartilhar um pouco do nosso conhecimento junto com vocês. O tema abordado nos nossos encontros junto com... Olá, meus irmãos, como vocês estão? Meu nome é Carlos, estarei com vocês aí nos próximos meses, para que a gente possa compartilhar um pouco do nosso conhecimento junto com vocês. O tema abordado nos nossos encontros junto com outras pessoas será o outro lado do véu. E o que que a gente fala nesse outro lado do véu? Esse outro lado do véu a gente vai tentar abordar o que está no invisível, no que a gente não tem conhecimento, porque nem todos têm a clarividência, nem todos têm a audiência, que são os recursos que são mais propensos a alguns médios e que nós gostaríamos de ter, mas às vezes não temos. Outro lado do véu, a gente vai ver a gênese da alma, a verdadeira matrix, as leis e as manipulações a que estamos sujeitos, muitos outros temas ocultos ou tabus, mas que estão diretamente ligados com a nossa evolução rumo ao Criador, porque muitas coisas estão ocultas e nem todos têm acesso a elas. Na nossa abordagem, que a gente fará de uma forma universalista, a gente não foca em dogmas nem religiões, pois esse estudo do outro lado, esses dogmas e religiões, eles não existem. Do lado de lá, todos são iguais e não tem doutrinas. Também não vamos focar aqui o lado moral e filosófico das leis divinas, pois nosso querido amigo já nos traz este lado com grande maestria. Então, buscaremos ver pelos olhos da ciência os mistérios ocultos, pois tudo no universo é regido por leis claras e imutáveis. E aqui a gente vai tentar abordar um pouco destas leis. Mas antes da gente começar os nossos estudos, os nossos encontros, a gente precisa lembrar do que a nossa amiga Helena Blavatsky falou há muitos anos atrás. A verdade não é para todos, mas apenas para os que estão prontos. O que que isto significa? Significa que talvez vocês escutarão, verão coisas que vocês não concordam. Tudo bem, não tem problema, está tudo certo. Cada um no seu tempo. Quando cada um está preparado, a verdade vem e ela é perfeitamente entendida. Até lá, cada um fica com aquilo que acredita, porque as verdades são relativas e ninguém estará apto a absorver novos conhecimentos enquanto ainda não estiver no nível espiritual de desenvolvimento para que isso ocorra. Então, vamos pegar dentro desse nosso estudo, começando a falar um pouquinho da Matrix, né? Para quem se lembra daquele filme famoso, filme Matrix, que teve várias versões, 1, 2 e 3, a gente tem lá o nosso amigo Neo que se viu numa enrascada quando ele sabia que existia alguma coisa a mais do que aquilo que ele realmente tinha acesso,
e um dia ele foi defrontado com a escolha de querer ou não querer conhecer a verdade, onde ele poderia tomar uma pílula azul, uma pílula vermelha, e dependendo dessa pílula, ele seria levado ao conhecimento da verdade, mas ele foi avisado que uma vez conhecendo a verdade, aquilo não teria mais retorno para ele. É exatamente isso que acontece aqui com a gente. Uma vez que vocês sabem a verdade, o que está no lado oculto, que não nos é passado, vocês também não conseguirão mais ver as coisas da mesma forma. E, para nossa surpresa, o nosso amigo Neil, ele resolveu, né, de forma corajosa, tomar a pílula e saber o que tinha do outro lado. Bom, não era nada do que ele esperava, era muito além do que ele esperava. Ele descobriu que ele vivia no mundo que era uma verdadeira fantasia, que era um mundo onde ele era totalmente manipulado para que acreditasse em certas coisas, de forma que um sistema chamado Matrix pudesse utilizá-lo como fonte de energia para o funcionamento dela. Exatamente o que acontece no nosso mundo e a gente vai entender por quê nestes nossos encontros. Uma vez desperto, vocês começarão a ter acesso cada vez a mais e mais informações. Estas informações que vocês receberão, elas estão de acordo com o nível de entendimento para o qual vocês estão preparados. Cada um vai absorver esses conhecimentos, essas informações de uma forma diferente. Então, como nós falamos, o nosso amigo Neil tomou lá a pílula, mudou para uma outra dimensão, que era a dimensão real, controlado pelas máquinas. Bom, isso a gente vai mostrar como que, de fato, a gente faz um paralelo da ficção com a nossa vida real. E a gente, então, dando início aos nossos estudos, vamos falar um pouco da gênese da alma, como que a alma evolui. A gente vai falar um pouquinho de uma maneira bem resumida, sem entrar em muitos detalhes, porque o nosso tempo aqui também é muito curto. Então, a alma evolui do átomo ao anjo. Existem fases intermediárias, reinos intermediários, níveis intermediários, divididos em formas diferentes para cada universo, para cada galáxia, para cada planeta. Mas, para não delongar muito, vamos nos limitar a poucas fases da nossa evolução e vamos nos limitar ao planeta Terra na terceira dimensão. A gente tem no universo o átomo, que é uma energia criada por Deus Pai e Mãe. Essa energia, ela é uma energia pura, que ela também, a energia evolui assim como nós evoluímos. Essa energia mais evoluída do átomo puro, ela pode ir para o reino mineral, que não tem consciência nem ciência de nada, não tem sentimento, mas tem uma energia. Depois a gente evolui, essa energia evolui para o reino vegetal, que é um reino que tem uma ciência relativa, não é igual a dos animais, tem algum sentimento, mas não tem ainda consciência, né, do que seria. Depois de mais alguns bilhões de anos, a gente evolui aí para o reino dos protozoários, que são células únicas, acéfalas, e depois vão se multiplicando, vão aumentando a complexidade do reino animal, passando aí pelos crustáceos, depois passando pelos peixes, pelos primatas, e aí dos primatas a gente vai evoluindo até chegar no homem. O homem também continua sua evolução e vai adquirindo várias e várias conhecimentos, aprendizados, lições, melhorando de forma moral, amorosa, em conhecimento, até chegar no anjo, que seria o espírito mais elevado. E isso, lembrando, é uma simplificação. Bom, então, vamos pular todos os outros reinos, vamos falar da alma hominal. A alma hominal, criada por Deus Pai e Mãe, que vai habitar aquele invólucro, que são aqueles corpos que nós vimos no slide anterior da evolução da energia, né? Então, a gente já vai pegar um corpo evoluído, que é um corpo hominal, e vai colocar lá dentro uma alma, que seria
é a essência do nosso ser criado por Deus Pai e Mãe. A alma, ela é dividida em muitos eus que nos influenciam, em muitas facções. Então vamos supor uma alma inicial criada por Deus Pai e Mãe, aquela centelha divina. Essa centelha divina colocada em um corpo hominal, que vai evoluindo, vai passando por suas reencarnações, por suas experiências, aprendizados. Ela inicia lá na terceira dimensão, como nós estamos hoje, vai tomando conhecimento, a cada conhecimento, evolução, ela vai subindo de dimensão, dimensão que é uma coisa que nós falaremos mais à frente. Ela chega na quinta, na sétima, e vamos imaginar uma alma que já está evoluída lá na décima dimensão, que a gente chamaria de eu superior, e vamos imaginar que ela queira se evoluir mais rapidamente. Como que a gente poderia fazer? Imagina que a gente queira fazer 3 cursos superiores, direito, medicina, economia, e a gente tem um tempo curto, ou a gente quer diminuir esse tempo dessas faculdades. Se a gente pudesse entrar numa máquina, subdividir esse nosso corpo em vários clones e cada um fazer um curso e depois os clones voltar para a máquina, se unir novamente e unificar o conhecimento, isso seria uma coisa otimizada e muito mais rápida. E a alma funciona da mesma forma, ela vai se dividindo em fractais. Cada fractal começa a sua evolução em um planeta, em um universo, em um local, e esses fractais também vão evoluindo. Então, você hoje, aqui na terceira dimensão, pode ser o fractal de uma alma que esteja lá na décima dimensão e que tem várias partes dessa alma em várias outras dimensões também. E são todas partes suas, uma vez que vocês fazem parte do todo. Então, a fonte criadora, que é Deus Pai e Mãe, cria a alma começa a sua evolução, ascende de dimensão. A alma originária, que a gente chama aqui de eu superior, cria uma cópia, numa dimensão mais baixa, que vai evoluindo, se divide em vários fractais, depois se divide em várias dimensões. A possibilidade de divisão da alma possibilita a evolução mais rápida. Ótimo, né? Já vimos aí que a gente tem vários corpos, que são evoluídos do átomo até o anjo. Esses corpos são habitados por centelha divina. A centelha divina, que é a alma, ela se divide em vários fractais, em várias dimensões e locais. Agora vamos pegar o fractal que está aqui na Terra. O fractal que está aqui na Terra, ele também pode se subdividir em várias partes, em vários corpos, sendo que cada corpo numa dimensão. Então a gente tem de forma mais básica, 7 corpos principais, que seria o corpo físico, que é a carne, o corpo astral, que muitos chamam de perispírito, ou chama de alma, e o etérico, que é o corpo energético que une o espírito e o corpo físico. Acima desse, a gente tem outras subdivisões do nosso corpo, que é o corpo mental, o mental superior, o búdico e o átmico, que seria a centelha divina propriamente dita. Então, a caminhada de um fractal dentro de uma dimensão cria uma linha evolucionária só desse fractal. Esse fractal de vocês está aqui na Terra, então ele criou uma caminhada lá atrás, há várias e várias encarnações, que é só dele. Os outros fractais vão criar outras caminhadas. Essa caminhada, ela vai criando débitos e créditos, onde a gente vai chamar os débitos de karma e os créditos de dharma, e isso precisa ser equilibrado energeticamente no universo, que é a lei da colheita. O que você planta, você colhe, o que você faz, volta para você. O corpo físico que nós falamos, que é um corpo material, ele é temporário, é um corpo de terceira dimensão, é uma roupa material, que um dia a gente vai falecer esse corpo no final da energia dele, e ele fica por aqui, decompõe e volta para o planeta. A gente tem o etérico, que é semimaterial, que é energia, que também se dissolve após a morte do corpo físico. Mas o corpo astral, mental, superior, inferior, o búdico e o átmico, eles são eternos, eles não vão se desfazer. Além, então, dessa questão das várias divisões, a gente tem os níveis de consciência. A gente tem níveis de consciência que fica no cérebro perispiritual, níveis de consciência do cérebro físico, do nosso cérebro átmico. E a gente pode, quando a gente está dormindo, que a gente
desdobra do nosso corpo, ter várias experiências que depois não são passadas para esse corpo material, porque são lembranças de um corpo muito sutil. O contrário não é verdadeiro. Então, voltando aí, essas são as figuras dos nossos corpos principais, onde a gente tem o espírito, o corpo búdico, né, o átmico, que é o espírito, o corpo físico é um suporte material, o duplo etérico é o mantenedor energético, que a gente vai trabalhar as doenças muito em cima deles. Hoje, a ciência holística ou medicina holística trabalha a cura do duplo etérico, para que depois reflita no corpo físico, causando uma cura do corpo físico. E o corpo espiritual, que está ligado principalmente com os sentimentos de amor, afeto, gratidão, orgulho, egoísmo, mágoas. O inferior mental está ligado com a imaginação, razão, raciocínio. O superior com força, determinação, fé. O corpo búdico é onde fica gravadas todos os acontecimentos de todas as nossas reencarnações, de tudo que a gente viveu durante todo o tempo infinito do universo, e o espírito, propriamente dito, que é a centelha divina. Bom, nós dividimos o fractal que veio aqui da Terra em 7 partes, e essas partes, elas ainda podem ser subdivididas em várias outras partes. O corpo físico não se subdivide, o corpo etérico, que é a energia, não se subdivide, mas os corpos superiores a esses dois, eles podem ser divididos em várias outras fases. Então, o mental, o perispírito ou astral, ele está ligado com o sentimento. A gente tem dentro do sentimento o amor, gratidão, a fé, a angústia, mágoas. A gente pode criar personalidades ou submúltiplos desse corpo dentro do nosso corpo atual. E no corpo mental, mesma coisa, reflexão, raciocínio, imaginação, poder, vícios, que são partes da inteligência. O superior, que é da vontade, determinação, fé, força, desânimo, preguiça, e vários outros corpos também podem ser criados. Para vocês terem uma noção, então, os nossos corpos setenários, que nós falamos, eles são, então, subdividíveis, e cada subdivisão ocupa um nível de vibração dentro das dimensões. A gente viu que cada corpo está em uma dimensão. Então, por exemplo, se a gente pegar o corpo astral numa dimensão de 400 Hz, a gente tem um corpo que seria o relacionado com o sentimento de angústia, que estaria vibrando a 385, o da mágoa vibrando a 390, o do orgulho a 395, todos ocupando o mesmo espaço do corpo, uma vez que eles estão em frequências diferentes. E depois a gente ainda pode subdividir esses corpos em outros níveis ainda, como amor incondicional, amor puro, amor fraterno. Bom, nesse primeiro momento, o que a gente tinha para passar para vocês de mensagem, só para a gente começar o nosso entendimento, e esses conhecimentos serão muito úteis daqui para frente, porque a gente vai falar que talvez seja o que interessa mais a vocês, do outro lado do véu, é essa evolução. A gente tem os corpos que evoluem do átomo até o anjo, conforme a gente viu, passando pelo reino mineral, vegetal, mineral e vários outros. A gente tem a centelha divina que vai ocupar esses corpos quando ele chega no nível de corpo hominal, daí para frente, que são divididos em vários fractais, em várias dimensões, universos e planetas. A gente depois pega esse fractal, divide ele em corpos centenários, que tem várias frequências. A gente pega esses corpos centenários, divide eles em subfrequências, que são relacionados com um com o outro. E tudo isso a gente pode pegar, dizer que isso forma os nossos vários eus. Ou seja, você que está aí me ouvindo neste momento não é um ser único, você não é unitário, você é coletivo. E você está espalhado em vários níveis de frequência, de corpos, de locais, sendo que você é o todo, mas o todo é você mantendo ainda a sua individualidade. E a gente fica por aqui nesta semana, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Está escrito em Tessalonicenses 5:18. Tenham uma boa semana e fiquem na paz do nosso
Cristo. Que assim seja. Amém.